E aí, família, antes de qualquer coisa, quem vos fala aqui é De Leon. E fique até o final do vídeo para saber todas as informações para você não perder a garantia dos seus amortecedores. Pegando com a gente, né, fazendo serviço com a gente ou em qualquer outra oficina. Esse vídeo é um vídeo aqui que eu estou fazendo, ó, com esse cara aqui, né? Peguei esse vídeo da internet e achei muito bom, tá? Por que que eu peguei esse vídeo de outro, de um terceiro? Porque às vezes as pessoas acham que por a gente estar falando, né, determinadas coisas, a gente não tem respaldo. Então isso aqui é só mais como uma fonte, certo? E aí, como funciona a garantia se eu comprar amortecedores novos, recondicionados, remanufaturados, comigo ou com qualquer outro lugar, seja uma autopeça, seja com um mecânico. Aqui é exclusivo sobre garantia e fica até o final para você saber, não ser enganado e não falar besteiras também, ok? Vamos ver então? Primeiro item que não é coberto por garantia: o indicativo de presença de impureza na haste. Aqui, nessa parte do amortecedor, existe um retentor e a haste, quando se encolhe, passa por ele e é um retentor que segura a pressão de óleo para não acontecer o extravasamento. Se na garantia for detectado que esse amortecedor trabalhou com essa haste exposta e impurezas como areia aderiram aqui e na hora que o amortecedor fechou fez com que o retentor fosse danificado, você não tem garantia. O que pode levar a você ter impureza na haste? A falta do guarda-pó aqui, né, do kit de amortecedor, ou o guarda-pó rompido. Então a gente tem uma coifa aqui, como esse amortecedor, por exemplo, tem já original, protegendo essa haste. Amortecedores que não têm a coifa original, se tiver a presença de impureza aqui e o extravasamento de óleo acontecer por conta de dano nesse retentor, a fabricante, nenhuma delas, vai te dar garantia. Olha só, um exemplo, tá? Para você entender, para ficar bem gravado na sua cabeça. Se você tiver um amortecedor sem batente e coifa, a coifa ela não vai deixar sujeiras entrar em contato com a haste, né? Vai grudar ali uma sujeira, um pó, uma areia e tudo mais que vai para o retentor. Como é que eu vou saber se, independente, como é que um fabricante vai saber como é que funciona isso? Muito simples, meu querido. Na hora que eles fizerem a desmontagem do amortecedor, tanto eles, uma fábrica, quanto nós que também fabricamos, fazemos a recuperação, é muito simples. A gente vai ver que todo o retentor ali, entendeu? Tá sujo. Beleza? Então não precisa ser muito gênio, não. Tá? Ah, eu botei a coifa, fiz tudo certinho. Uhum. É, não adianta porque a gente vai descobrir sim ou não. Ponto. Então, prestar atenção no kit de amortecedor, na coifa, o guarda-pó, para que você não perca uma peça cara como um amortecedor por conta de um dano em uma barata como um guarda-pó. Fica ligado. O segundo item que... Olha só deixar bem claro. Olha só. Cara, tem muita gente que não quer botar um batente e coifa, né? O kitzinho, que normalmente é vendido como um kit, né? Kit, batente e coifa. Tem gente que quer economizar. Será mesmo? Olha aqui pra mim. Será mesmo que vale a pena essa economia burra? Acho que não, né? Em vez de você perder sua garantia, perder seu amortecedor e ainda ter dor de cabeça, eu acho que não vale a pena, né? Que não é coberto por garantia é quando é identificado na análise uma marca nessa haste. Alguns mecânicos ainda têm o hábito de usar alicate na hora de fazer fixação do amortecedor, para apertar aqui a porca em cima na hora da instalação. Só deixar bem claro, tá? A marca na haste pode ser em qualquer ponto, ok? Pode ser na parte de baixo, como pode ser na parte mais superior, né? Não na parte roscada, obviamente,
mas pode ser na parte mais superior ali, na parte cromada, então automaticamente você vai ficar sem garantia, mesmo sendo na parte mais alta. Instalação, por algum motivo, usar o alicate. Isso faz com que essa superfície seja danificada e leve ao dano, mais uma vez, do retentor aqui. Então, se o mecânico na hora de instalar não seguir o procedimento, não usar a ferramenta correta, você não vai ter a cobertura no caso de um defeito nessa peça. Terceiro item que não é coberto por garantia. Se a suspensão do seu carro trabalhar muito encolhida, essa haste trabalhar aqui sem curso de suspensão e a suspensão ficar forçando esse limite aqui. Resumindo, mola cortada. Mola cortada também perde garantia, sacou? Fica esperto. Ah, mas eu cortei uma volta. Não importa, pode perder garantia, tá? E vou te adiantar, é muito fácil quem é fabricante, quem recupera amortecedores, saber se a mola é cortada ou não. Você vai ter essa peça aqui sendo estourada e esse amortecedor não vai ter garantia. Por quê? Indicou que o seu carro trabalhou ou com carga além do especificado pelo manual do fabricante, ou com mola desgastada, ou com suspensão alterada por rebaixamento. Então, se o seu carro anda com mais peso do que deveria, ou com a suspensão mais baixa do que deveria por uma mola cansada, uma mola gasta ou uma mola cortada, uma suspensão esportiva, esse amortecedor... Prestou bem atenção? Até mesmo mola cansada você não tem garantia. Muita gente não quer trocar mola, acha que é um desperdício, mas ela é ferro. Besteira. Mola é o único componente que funciona 24 horas no seu carro, ok? É um componente que funciona 24 horas na suspensão. Então, ela também tem uma vida útil. A vida útil, em média, que é o que dizem, tá bom? Não é eu que estou dizendo, é o que dizem. Seja fabricante, montadoras e tudo mais, a cada 2 trocas de amortecedor, uma de mola. Só que também tem um porém. Qual que é a vida útil média de um amortecedor? Eu estou dizendo médio, ok? Vida útil média, eu não estou dizendo a vida útil mínima nem máxima. Médio é de em torno de 50 a 60 mil quilômetros para ter a sua 100% de eficácia, ok? Tudo tem uma vida útil, entenda, tudo tem uma vida útil, beleza? Não vai pensar que o seu amortecedor vai ter 1, 2, 3 milhões de quilômetros rodados. Isso não existe. Não vai ter garantia. O dano nesse selo denota suspensão trabalhando muito encolhida e falta de garantia, não cobertura pelo fabricante na hora de um defeito. Quarto defeito não coberto por garantia: folga na bucha. Esse tipo de amortecedor que tem olhar para fixação, ele tem que ser aplicado no veículo certo, porque o pino tem o diâmetro correto, então essa peça não vai trabalhar folgada. Tem que ser apertado com o torque certo e esse torque final, esse aperto final na instalação, tem que ser feito com o veículo no chão, com peso. Se esse carro for apertado a suspensão no alto, esse torque não vai ser o correto e ele vai ficar folgado e vai estragar essa bucha antes da hora. Então, o aperto correto aqui é fundamental para você ter a garantia. Então, mais uma vez, assim como a história do alicate na haste faz você perder, o aperto da forma errada também faz. Então, um bom mecânico na instalação garante a sua garantia na hora de um problema dessa peça. Quinto item não coberto por garantia em amortecedor: essa haste, se ela não estiver perfeitamente reta, quando você mandar uma peça para a garantia, vai demonstrar na hora da avaliação que essa suspensão sofreu um impacto lateral. Isso não é coberto por garantia. Então, por exemplo, se você bateu esse carro lateralmente numa guia, que o pneu sofreu um esforço de lado, essa peça também sofreu um esforço de lado. Cara, isso daqui que ele falou pode ser uma guia, pode ser um baita de um buraco, e acontece. Isso é considerado um mau uso. Mas a gente sabe,
nós e ele também, como mecânicos, vendedores de peças e tudo mais, que não é mau uso. Muitas vezes a gente não vê o buraco, às vezes é de noite, entendeu? Mas é considerado mau uso, entre aspas. Mas a gente sabe como é que a infraestrutura do Brasil não é das melhores, ok? É ou não é verdade? Então é o seguinte, é considerado mau uso, mas a gente sabe que é só o termo utilizado, né? Você consegue entender isso? Tá? Então, eu já vi muita gente falando assim, ó, mas o amortecedor serve para pegar buraco. Não, não é assim que funciona. Desculpa, não. Você está totalmente enganado. Não é assim que funciona. O amortecedor serve para amortecer, não para pegar buraco. Amortecer. Leves, tá bom? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tu já viu alguém pegar, tu vê todo dia alguém pegar um buraco a 120 km por hora, pegar um quebra-mola a 100 por hora? Tu acha que a suspensão foi desenvolvida para isso? Fala sério, né? Tem que ser uma pessoa de muita má fé para falar que o amortecedor serve para passar a 100 por hora num quebra-mola, não é mesmo? E ainda tem que ficar 100%, não pode ter problema nenhum. Mano, desculpa, um Celta não serve para isso. Agora, um caminhonete preparada, tudo bem, né? Mas não é o caso dos carros populares, carros que a gente vê aí. Então, se for assim, um carro, né? Uma Ferrari, uma Porsche, então ela pode passar? Ah, mas não é assim. Pô, eu tô usando a mesma frase que você tá usando, né? O teu argumento fraco, fajuto e sem conhecimento E técnico fez nenhum. com que essa haste fique torta. Isso acaba por estragar os componentes internos, vazar óleo, perder pressão e, consequentemente, você ter um problema aqui nessa peça que vai precisar de uma nova e a fabricante não vai arcar com a sua peça nova. Sexto defeito em amortecedor não coberto por garantia é relativo a essa parte aqui, a espiga do amortecedor. Aqui a gente vê muitas vezes peça vindo para garantia, onde mais uma vez o aplicador fez o procedimento errado. Apertou com a pneumática isso aqui e essa espiga ou se quebrou ou espanou essa rosca, ou por outras vezes, por falta de aperto, a porca trabalhou folgada e também prejudicou a fixação dessa peça. Ó, isso eu concordo em partes, tá bom? Com o que ele falou. Todo mecânico, vou botar assim, vou botar melhor assim, ó. O mecânico, tá, não pode colocar pressão demasiada na pneumática para fazer um aperto de uma porca do amortecedor. Vai do feeling, né? Do nosso conhecimento a gente fazer o aperto. Porque assim, ó, é difícil você ver as pessoas utilizando tudo no braço. Pneumática é para agilizar o serviço. Imagina o cliente ali aguardando ali e aquela pressão psicológica. Porque tem cliente até que fica em cima de você para você fazer mais rápido. O que é erradíssimo. O cliente que faz isso está fazendo totalmente errado. E eu vou te explicar o porquê. Tu tá botando pressão, cara, num cara que já tá fazendo um serviço em questão de segurança. E ainda tem pessoas, infelizmente, que falam assim: tu tá fazendo certo? Será que é assim mesmo? Cara, se tu tem dúvida que o mecânico, que o profissional tá fazendo isso, faça em casa. Não leve no mecânico, não leve em nenhum mecânico. Monte a sua própria oficina na sua casa. Entendeu? Compre um elevador, compre ferramentas e faça você em casa, tá? Pode acontecer algum erro? Pode, infelizmente. E quem que vai arcar com esse problema? O mecânico ou a oficina que fez o trabalho incorreto, entendeu? Mas isso aqui, ó, por exemplo, normalmente isso aqui acontece na pessoa que quer fazer em casa e acaba levando na cabeça, tá bom? Esse procedimento de apertar demais ou deixar frouxo, tá? Mas normalmente os mecânicos usam pneumática e acabou. É isso mesmo. Eu não vou mentir, não vou enrolar mesmo. Mas, óbvio, tu não vai botar um torque para espanar a rosca. Não vai querer ter prejuízo, né?
Nenhum mecânico vai querer fazer isso, nenhuma oficina vai querer fazer isso. Até mesmo o cliente que quer fazer em casa não vai fazer por vontade, por gosto. Mas erros acontecem. Somos humanos e entendemos isso. Ponto final. Amortecedor tem torque correto para ser dado no aperto dele e a suspensão tem que ser feita o aperto final no chão. Então, se você tiver um dano aqui nesta rosca, dificilmente vai ser causada por um problema de fabricação. É 99% das vezes um problema na instalação. E o fabricante não vai cobrir na hora que você solicitar uma garantia. Bom, a essa altura do vídeo você já deve estar se perguntando para que serve então a garantia do amortecedor, o que cobre? O que cobre é, se você tiver um extravasamento de óleo, então se esse amortecedor, sem ter nenhum dano na haste, sem ter sofrido um impacto lateral, vazou óleo, é troca em garantia independente do... Presta atenção numa coisa que ele falou. Prestou atenção? Olha só. Todos os fabricantes de amortecedores, eles não fabricam tudo. O retentor, normalmente, eles compram de fora. Tá entendendo? Então, muitas outras peças... Na verdade, o fabricante ela é uma montadora. Normalmente, ela é uma montadora de amortecedores, né? Vou dar um exemplo. Tem uma empresa lá que faz as hastes. Ó, meu amigão, vou comprar 1 milhão de hastes nessa medida. Eu quero que tu faça com um banho de cromo assim, assim, assado. Com a têmpera na haste de assim, assim, assado. Beleza, comprou. A pistão a mesma coisa, retentor a mesma coisa e assim por diante. Entendeu? Óbvio, fábricas maiores eles fazem tudo, né? Buscam fazer tudo, né? Mas retentor, por exemplo, que é o que acontece aqui, infelizmente, entendeu? Pode acontecer um lote, pode acontecer qualquer coisa, gente. Mesmo sendo mecanicamente fazendo, por robô e tudo mais, pode dar problema. Imagina você pegar um carro de 3 milhões de dólares, uma Ferrari, entendeu? E dar problema. Pode. Entenda? Pode. Entendeu? Então, ninguém está salvo de nenhum problema. Já cansei de ver vídeos meus, entendeu? Onde pessoas falando assim, ah, porque a tal marca lá durou 2 meses, tal marca durou 6 meses. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa é assim, ó, é uma clássica que eu uso. Ninguém vai fazer alguma coisa para você pedir garantia. Nenhuma empresa no mundo vai fazer alguma coisa para você ficar reclamando. Nenhuma empresa, que seja lá da Alemanha, como já aconteceu comigo, entendeu? Vai fabricar um kit de amortecedor, entendeu? Com batente, coxim, tudo incluso, e vai mandar para o Brasil, entendeu? Para eu chegar na minha vez de eu fazer a instalação e dar problema. Ninguém, tá entendendo? Ninguém quer que dê problema. Ninguém quer que o cliente fique aqui enchendo o saco. Ninguém quer perder o seu tempo de ir atrás de uma garantia, seja o cliente, seja o prestador de serviço, seja o vendedor. Ninguém consegue compreender isso. Ninguém quer. Todos querem, afinal, o quê? Fazer um bom serviço, que o cliente volte para fazer outros serviços e não tenha reclamação. E o cliente também não quer problema. É óbvio, eu também sou cliente. Eu não quero problema. Mas pode acontecer. Vivemos num mundo onde pode acontecer. Infelizmente. Mas infelizmente também tem pessoas extremamente arrogantes, mal intencionadas, totalmente mal intencionadas, que querem causar problema. O fabricante. Outra, se você perdeu pressão completamente, se esse amortecedor era muito duro quando novo e ficou só um pouco menos duro depois de 10, 20 mil quilômetros, isso não é passível de garantia. Porém, se você tinha pressão aqui para encolher e perdeu completamente, ele fecha sem precisar de peso nenhum, isso é troca em garantia. E também, se alguma dessas soldas se romper naturalmente, foi uma falha de processo de fabricação e você tem cobertura quando te acontecer um acidente, um problema como esse, de quebrar. O que eu vejo desse problema, que eu lembro, que me vem aqui na cabeça aqui, é o Gran Siena, da Fiat. Baita carro, ótimo carro, aonde
ali o suporte da bieleta quebra. Olha, muito. Já aconteceu isso com você? Uma solda. Isso é bem difícil de acontecer. O mais comum é o extravasamento de óleo sem nenhum outro acidente. Isso acontece entre esses itens cobertos. É o único que realmente vem aqui o cliente solicitar, a gente já viu algumas vezes. E os outros estão... Prestou atenção no que ele falou? Já aconteceu algumas vezes. Tu acha que ele quer fazer isso? Tu acha? Para e analisa. Tu acha que ele, como vendedor, ele quer que aconteça isso? Ou a fábrica quer que aconteça isso? Não, né? Mas, muitas vezes, tem pessoas de má fé. Muito raros de acontecer. Quando você tem um problema de garantia, você volta até a loja onde te vendeu essa peça. O procedimento normal é a loja solicitar a garantia do fabricante, ele fazer análise para ver se não tem nenhum desses itens não cobertos, ocasionando o problema, e aí ele troca a peça. É importante a gente lembrar que nenhuma causa de defeito em amortecedor, independente se é coberto ou não por garantia, te paga a mão de obra de retirar o amortecedor com defeito e colocar um outro amortecedor. O que a garantia cobre quando é um defeito de fabricação, extravasou óleo sem nenhum outro motivo, perdeu ação, quebrou uma solda, é a troca da peça. Você leva a peça com problema até onde você comprou, é feita a análise e trocada por outra peça. É feito a análise, ou seja, ninguém disse que vai te entregar na hora. Até pelo Código do Consumidor, tá? Tem até 30 dias para resolver isso, até 30 dias. Até 30 dias. Em caso da internet, tá? Pela internet você tem 7 dias até para devolver. Essa análise... de devolução, tá? De devolução, 7 dias, não tô falando de garantia, tá? Pode ser imediata no balcão, ou pode depender de ir para o fabricante fazer a análise e depois retornar outra peça. O que acontece nesse interim, nesse meio de campo? O que você faz se você fica... Presta bem atenção nisso que ele vai falar. Isso é crucial para você já não ficar brabinho. Parado com o carro, ou se você coloca outra peça e depois troca, isso não é coberto por garantia. Mão de obra, o transtorno. Aí que a gente ressalta a importância de você procurar comprar uma peça de boa qualidade e de um fornecedor e de uma marca que te dê cobertura e facilite esse trâmite aí na hora de um problema, de uma dor de cabeça causada por um defeito de fabricação. Olha só, volto a inteirar, certo? Ninguém quer garantia, seja qualquer fabricante, seja quem recupera amortecedores. Ninguém quer. A gente busca fazer o melhor serviço possível para que o cliente volte a fazer outros serviços. E eu acredito que todos os fabricantes e recuperadores de amortecedores querem fazer isso. Querem realmente executar um bom serviço e tudo mais. Então, ficou as dicas aí de como funciona a garantia, tanto de amortecedor novo como com a gente. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, sempre estamos à disposição. E aqui embaixo também tem todos, na legenda, tudo que você precisar, tá? Gostou? Curte, comenta, compartilha. Segue a gente no Instagram, Deleon Suspensões, e também Deleon Suspensões Oficina. E vou te pedir, se inscreve no nosso canal. Tamo junto.